Boa noite, amados. Estamos aqui nessa terça-feira, dia 6 de outubro de 2020, às 19 horas e 30 minutos, para mais uma live. E hoje o tema da live é Segredos para uma oração eficaz. Um assunto extremamente importante, um assunto que interessa a todos nós. Afinal de contas, quem que não quer obter respostas às suas orações? Quem que não quer que as suas orações sejam eficazes, né? Todos nós. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, tá bom? Mas antes de nós começarmos a leitura da Bíblia e abordar esse assunto tão importante, eu quero aqui convidar você, a sua família, nesse momento agora, a fechar seus olhos e nós vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos orar, porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo muito podem ser os efeitos. Quero convidar você nesse momento a fechar seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, Pai glorioso, em nome do teu amado Filho Jesus, nós entramos na tua santa e gloriosa presença, com louvor, ações de graças e adoração a Cristo. Te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Te agradecer pelo teu grande amor. Te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua graça infinita. Muito obrigado, Senhor, pela salvação que recebemos em Cristo. Obrigado por tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. Ela é lâmpada, ela é luz, é a verdade que liberta. E nós colocamos diante do Senhor essa live, Pai. Que o Senhor abençoe esse momento que nós vamos ter juntos. Que a tua palavra não volte vazia, mas cumpra o seu propósito. Que o Senhor venha realizar milagres através das orações e dessa live. Cura os enfermos, Pai. Liberta os cativos. Fortalece o que está fraco. Levanta o caído. Anima o abatido. Traz vida àquele que está morto espiritualmente. Traz salvação ao perdido. E responde às nossas orações, Pai. Dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. E traga para cada um de nós, Pai, as tuas bênçãos, a bênção que enriquece e não acrescenta dores. E nós te louvamos e te bendizemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glórias ao Senhor. Como nós falamos, o tema dessa live de hoje é segredos para uma oração eficaz, né? Segredos para uma oração eficaz. Todo cristão precisa, se ele quiser crescer espiritualmente, se ele quiser ser um vencedor na vida cristã, se ele quiser vencer as astutas ciladas do diabo, vencer a carne, vencer esse mundo que jaz no maligno, cumprir o propósito de Deus e obter, respostas às suas orações, ele precisa praticar os princípios, os segredos que nós vamos passar hoje aqui, que faz com que as nossas orações sejam eficazes, faz com que nós tenhamos sucesso na nossa vida de oração. E é importante a gente ter uma vida de oração, porque através de uma vida eficaz de oração, a tua fé vai crescer, tua fé vai se consolidar na palavra de Deus, você vai ficar forte na fé. As experiências com Deus vai tornar tua fé robusta, vai tornar tua fé forte, vai tornar sua fé resiliente. E você vai poder dizer como o apóstolo Paulo: em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele sempre nos faz triunfar. Aleluia! E eu quero começar esse assunto tão importante
lendo com você 3 textos da palavra de Deus. 3 textos que são promessas de Jesus para nossas orações. A primeira, Mateus 7,7. Vou esperar você abrir tua Bíblia aí, para você acompanhar conosco. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, o Senhor Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, e aquele que bate, as portas irão se abrir. Aí ele faz uma pergunta para nós: qual de vós, que se tiver um filho, e esse filho lhe pedir um pão, você vai dar a ele uma pedra? Se ele lhe pedir um peixe, você vai dar a ele uma serpente, um escorpião? Aí Jesus diz: lógico que não, né? Aí ele diz: olha, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Aí ele diz: muito mais o Pai Celestial dará a nós tudo aquilo que a Ele pedirmos. Que texto lindo! Que promessa maravilhosa de Mateus 7, não é? Não é linda essa palavra? Não é linda essa promessa? Agora eu vou pedir para você abrir lá em João capítulo 14. João capítulo 14, versos 13 e 14. Outra promessa de Jesus. Ele diz: olha, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Veja que promessa linda. Então veja bem, quando as nossas orações são atendidas por Jesus, o nome do Pai vai ser glorificado. João 14, versos 13 e 14. Linda essa promessa. Agora João 16, versos 23 e 24. O Senhor Jesus diz: olha, até agora nada pedirdes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Que maravilha! Esse texto está ensinando que quando nossas orações produzem o resultado esperado, quando Deus confirma as nossas orações, atende as nossas orações, nós vamos ter um regozijo na nossa alma, uma alegria completa, né? Que alegria, que gozo, você orar e Deus atender a sua oração e realizar um milagre. Essa é uma experiência que todo cristão precisa ter. Uma coisa é você ouvir testemunho dos outros. Alegra a gente? Sim. Deixa a gente feliz? Sim. Mas muito melhor do que você ouvir testemunho dos outros é você poder contar seus próprios testemunhos. É você experimentar o poder de Deus, a fidelidade de Deus na resposta às suas orações. Não é verdade? Tiago 5,16 também diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Olha só, aleluia, vou repetir, a oração feita por um justo muito pode em seus efeitos. Então veja que nós lemos 4 passagens, né, que nos promete que Deus deseja, se alegra e é glorificado quando Ele ouve e atende às nossas orações. Que lindo, né? Glória a Deus. Eu sei que talvez você esteja aí dizendo: olha, todas essas passagens são lindas, mas na prática eu não estou conseguindo obter sucesso nas minhas orações. O que está acontecendo? Onde eu estou errando? Por que as minhas orações não estão produzindo resultado? Por quê? Né? Eu tenho certeza que você crê nessas 4 passagens que nós acabamos de ler. Mas ao mesmo tempo que você crê nessas passagens,
você deve estar confuso nesse momento, ou confusa, do porquê que às vezes você ora e as coisas não acontecem. Por quê? Se Deus promete que quem pede recebe, que quem busca acha, e que quem bate as portas se abrem, se Deus promete que quando nós oramos Ele faz acontecer, para que o nome dele seja glorificado no Filho, e a nossa alegria seja completa, se Ele promete em Tiago 5,16, que a oração feita por um justo muito pode em seus efeitos, por que determinadas orações são ineficazes, não produzem o devido resultado? Por quê? Não é? Você já parou para pensar nisso? Então eu vou dar para você 8 princípios, 8 segredos, 8 condições para que as nossas orações sejam eficazes, produzam resultado. Amém? Aprende aí, ouve atentamente e depois ouça essa live mais vezes para você gravar tudo aquilo que a gente está ensinando aqui, baseado na palavra de Deus. O primeiro segredo, primeira condição, primeiro princípio para que as nossas orações sejam eficazes, produzam resultados, é orar com fé. Parece uma coisa simples, né? Mas super importante. Orar com fé. Abra a tua Bíblia comigo em Marcos capítulo 11, verso 22 ao 24. Marcos 11, 22 ao 24. E depois Mateus 21, 22, tá bom? Então o primeiro princípio para que as nossas orações sejam eficazes é orar com fé, tá? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Marcos 11, 22 até o 24, Jesus diz: tenha fé em Deus, ele diz, pois em verdade eu vos afirmo, que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que você disser será feito. Aí ele diz: pois em verdade eu vos digo, tudo o que você pedir em oração, crede que recebestes, e assim será convosco. Olha só, creia que recebeu, e assim será convosco. O crer que recebeu está no presente, o assim será convosco está no futuro. Em outras palavras, né? Eu tenho que crer que eu recebi no momento em que eu orei, e a única evidência para isso é o que Deus diz na sua palavra, para depois eu receber. O grande problema é inverter a ordem. É primeiro querer sentir, para depois acreditar. Não. Primeiro nós acreditamos e temos como única evidência a fidelidade de Deus no cumprimento da sua palavra, para depois experimentar o milagre, receber o milagre. A fé é uma decisão de acreditar no que Deus diz, independentemente do que eu estou vendo ou sentindo. É uma decisão. Olha Mateus 21, 22, olha lá. Ele diz o seguinte, olha que texto importante, eu vou ler a partir do 21. Então Jesus diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz a esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: erga-te e jogue-se no mar. E isso vai acontecer. Se vocês crerem,
vocês vão receber tudo aquilo que vocês pedirem em oração. Olha o que diz o 22. Se vocês crerem, e com base no que a gente tem que crer? No que Deus promete na palavra. Essa é a nossa evidência, o que Deus promete. Ele diz, se vocês crerem, vocês vão receber tudo aquilo que vocês pedirem em oração. Você consegue entender isso? Primeiro segredo para a oração eficaz é orar com confiança. Confiança em quem? Confiança em Deus e na sua palavra. Porque se nós orarmos com dúvida, a dúvida anula o efeito da nossa oração. Tiago fala disso. Peça com fé, em nada duvidando. Tiago 1, dos 5 em diante. Ele diz, quando você pedir, peça com fé, em nada duvidando. Pois aquele que duvida é como uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém, gente? Entenderam o primeiro segredo para a oração eficaz? Aí você diz, pastor, eu não consigo deixar de duvidar. Então eu vou falar para você o que o Dr. T.L. Osborne, que já está no Senhor, ensina no livro dele. Ele diz assim, se você não consegue deixar de duvidar, então duvide das suas dúvidas. Interessante, né? Ou seja, se tiver que duvidar, não vamos duvidar da palavra, vamos duvidar das dúvidas que o inimigo lança sobre nós, baseada no que vemos e sentimos. Nossas percepções carnais são enganosas, por isso nós temos que nos firmar no que a palavra diz. Deixe de acreditar nos seus sentimentos e passe a acreditar no que Deus diz na sua palavra. Sentimentos são enganosos, a palavra de Deus está para sempre firmada no céu. E Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Aleluia. Amém? Por isso que a gente tem que orar em línguas e meditar muito na palavra para edificar a nossa fé e vencer a dúvida quando o inimigo lançar ela, o medo. Amém? Glória a Deus. Bom, o segundo princípio, o segundo segredo, condição para uma oração eficaz é orar de acordo com a palavra de Deus, ou de acordo com a vontade de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, o apóstolo João declara: esta é a confiança que temos para com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, então estamos certos de que obteremos tudo aquilo que a Ele temos pedido. Olha aqui, princípio poderoso. João está dizendo o seguinte: para você orar com confiança, para você orar com certeza de que a sua oração vai produzir resultado, você precisa orar baseado na vontade de Deus, convicto de que aquilo que você está pedindo está em harmonia com a vontade de Deus. E aí você pergunta: como é que eu sei se aquilo que eu estou pedindo está de acordo com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita? É você orar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as promessas de Deus, porque a palavra de Deus, as promessas de Deus revelam a sua vontade. Por isso que segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, ele diz, que em todas as suas promessas nós temos de Deus o sim e o amém de Jesus, para a glória de Deus. Por isso que a gente tem que examinar as Escrituras de dia e de noite, para conhecer qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que Jesus diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O justo é liberto pelo conhecimento, Provérbios 11:9. Entendeu o segundo princípio? Orar sempre de acordo com a vontade, entre aspas, a palavra, as promessas de Deus. Esse é o segundo segredo para que a sua oração seja eficaz, ela produza resultado. Por isso que a gente tem que conhecer a palavra, conhecer através da meditação e do exame diligente das Escrituras. Aleluia! E nós temos dentro de nós o Espírito da verdade que nos guia e nos ensina toda a verdade. O terceiro segredo para a oração eficaz, o terceiro princípio para que a tua oração seja eficaz, é orar a Deus em nome de Jesus. Não é em nome de Maria, não é em nome de Pedro, de João, de Tiago, ou de qualquer outro homem de Deus que já passou nessa terra e já está no céu com o Senhor. O único nome pelo qual importa que sejamos salvos e nos achegamos a Deus é o nome de Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não é? E Jesus mesmo diz em João 16, versículos 23 e 24, ele diz, até agora, ele falou para os discípulos, até agora, nada pedides em meu nome. Aí ele diz, mas a partir de agora, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Tá bom? Então, se você quer que a tua oração chegue ao trono da graça, ore em nome de Jesus. Somente em nome de Jesus. Tá bom? Essa é a oração que produz resultado. Jesus é a nossa ponte de acesso a Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo nome de Jesus Cristo. Nome que está acima de todo nome. Todo joelho no céu, na terra e no inferno tem que se dobrar diante deste nome. Neste nome há vida, neste nome há poder, neste nome há autoridade. E é através do nome de Jesus que nós temos acesso à presença do Pai, ao trono da graça. Aleluia, glória a Deus. Amém? Quarto segredo para a oração eficaz. Quarto segredo, quarto princípio, quarta condição para que a tua oração ela seja eficaz, produza resultado, é orar em perdão. Isso é fundamental. Fundamental. Por exemplo, vamos supor que você aplicou os 3 primeiros princípios. Você orou com fé, você orou de acordo com a palavra e orou em nome de Jesus. E mesmo assim não aconteceu. Aí você fica confuso, né? Você fala, poxa, eu fiz direitinho. Eu orei com confiança, eu orei de acordo com a palavra e orei em nome de Jesus. E nada aconteceu. Mas talvez seja por causa dessa quarta condição. É orar em perdão. Porque Marcos 11, o mesmo texto que fala sobre fé, no 22, no 23 e no 24, versículo, o versículo 25 e o 26 fala do perdão. Ele diz, e quando estiverdes orando, olha só, e quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, ou seja, se você se lembrar que você está com ressentimento, que você está com rancor contra alguém, perdoai, ele diz, perdoai, libere o perdão, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe, porque se não perdoardes, também o Pai Celeste
não vos perdoará. Olha só, isso é sério, isso é muito importante, não é? Todos nós, em algum momento da nossa vida, fomos traídos, fomos feridos, fomos machucados, e a ferida que mais dói são aquelas causadas por amigos ou falsos amigos, por parentes, por aquelas pessoas que a gente mais ama, mais confia. A quem você mais ama, a quem você mais confia, é o que mais vai machucar você quando falar mal de você, quando te trair, não é? Então, uma ferida causada por quem se ama dói muito, mas mesmo doendo, mesmo machucando, faça a escolha com a ajuda do Espírito Santo e do amor de Deus e da palavra. Ore por essa pessoa, libere o perdão. Às vezes eu estou fazendo MD, né? Todo dia de manhã eu passo na presença do Senhor, glória a Deus. Eu aprendi isso, são 30 anos praticando isso, né? Minha manhã é do Senhor. E às vezes eu estou lá orando, estou adorando a Deus, e o Espírito Santo fala: ore por tal pessoa, pessoa que me machucou, pessoa que me magoou, pessoa que me traiu, pessoa que me difamou, traiu minha confiança. Deus fala: ore. Lembre de Jó. Jó estava leproso, Jó perdeu tudo, e os amigos dele, falsos amigos, né, o acusaram duramente, né? E ao invés de consolar e confortar Jó, ficaram acusando Jó, né? E é isso que muita gente faz, só sabe acusar e usar a rede social para ficar jogando indireta para os outros. Rede social não é ficar jogando indireta para ninguém. Rede social é para pregar a palavra, é falar da palavra e do amor de Deus. Se você quer falar com a pessoa, vá direto na pessoa, não use a rede social para isso. Muito feio, isso é pobreza de espírito. E Deus ordenou para Jó: Jó, ore pelos seus amigos, Jó. Eu sei que eles estão te magoando, eles estão te acusando, eles estão te julgando, mas ore por eles, ore por eles. E a Bíblia diz em Jó 42, enquanto Jó orava pelos seus amigos, ele foi curado da lepra, e Deus deu tudo em dobro para Jó. Tudo que o inimigo roubou de Jó, Deus duplicou para Jó. E ele ainda viveu mais de 100 e poucos anos, desfrutando da bênção de Deus, enquanto orava pelos falsos amigos. E essa é a lição que a gente precisa aprender. Quarto segredo para uma oração eficaz: não carregue ódio dentro de você, não carregue mágoa, não carregue ressentimento. É muito ruim, né? Dependa do poder do Espírito Santo, do amor de Deus, da palavra de Deus, e vença a mágoa, vença o rancor, vença o orgulho, que o maior inimigo do perdão é o nosso próprio orgulho, nossa própria vaidade. Quanto mais orgulhoso uma pessoa for, mais dificuldade vai ter de liberar o perdão. Por isso que Jesus falou: aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. E temos que praticar. Não é fácil, mas é possível, porque nós nascemos de novo, nós temos o amor no nosso coração. Praticar o que está em Romanos 12: não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal praticando o bem. E aí a gente lembra aquilo que Jesus falou: se o teu inimigo tiver sede, dá de beber; se tiver fome, dá de comer. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que princípio poderoso. Dependa do Espírito Santo, que você vai conseguir. Aleluia. O quinto segredo para a oração eficaz, o quinto segredo, é orar com perseverança. O imediatismo é um inimigo da nossa oração.
né? Quando a gente planta uma semente, a gente tem que entender Eclesiastes 3, há tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Então, quando a gente ora, né, nem sempre a resposta vai ser imediata, a manifestação da resposta vai ser imediata, nem sempre. Tem coisas que você ora e acontece rápido, tem coisas que você ora e levam tempo para acontecer. E é nesse momento que nós precisamos ser perseverantes na fé, não murmurando, não desistindo de orar, perseverando na oração, né? Como Abraão. Abraão orou, pedindo um filho para Deus. Levou 25 anos, mas Isaac nasceu. Levou 25 anos para a promessa se cumprir, mas Isaac nasceu de um útero de 90 anos de uma mulher estéril. Isaac significa riso, né? Aleluia, glória a Deus, alegria. Então a gente tem que ser perseverante na fé, não podemos desistir. Você está orando pelo teu filho, e aí você olha assim para a circunstância, parece que o teu filho está pior do que antes. Aí o inimigo vem na tua mente e diz assim, tá vendo? Quanto mais você ora pelo teu filho, piora a situação. Então para de orar, esquece, não vai acontecer nada. Não dê ouvido a Satanás, não dê ouvido ao diabo. Rejeita, resista às mentiras do diabo. A tua oração, ela está produzindo resultado sim, mas existe o tempo de plantar e o tempo de colher o que se plantou. E aí entra o sexto princípio para a oração eficaz. Como é que você rega essa semente? Porque quando você ora, você plantou a semente. Agora, quando você planta a semente, até ela dar fruto, você tem que regar essa semente. Como é que você rega essa semente? Colossenses 4:2, vigiando com ações de graças. Está lá, perseverar em oração, vigiando ou regando com ações de graça. Ou seja, já vai agradecendo pela conversão do teu marido, pela conversão do teu filho, pela tua cura, pela tua provisão, pela tua casa. Qualquer oração que você tenha feito, antes de você colher o resultado dela, agradeça pela fé. Já vai agradecendo todo dia, dizendo: Pai, eu entro na tua presença com ações de graças, por causa do teu poder, por causa do teu amor, por causa da tua fidelidade em cumprir suas promessas. E eu já te agradeço pela resposta às minhas orações. Eu já te agradeço pela salvação da minha família. Vai regando essa semente. Ações de graça é uma arma espiritual poderosa para destruir o desânimo, a dúvida, o medo, a ansiedade e a impaciência. Aleluia! Romanos 4 fala disso, que Abraão, ele se fortaleceu na fé, dando glórias a Deus, pois ele estava plenamente convicto de que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Aleluia! Glória a Deus! Eu amo esse texto. Aleluia! Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, dê glória a Deus. Adore ao Senhor, louve ao Senhor. Aleluia! O sétimo princípio para a oração eficaz. Sétimo segredo, condição para uma oração eficaz, é orar com a consciência sem culpa do pecado. Isso é importantíssimo. 1 João 3, do 19 ao 22 diz que esta é a confiança que temos, né? Que se orarmos sem culpa, se orarmos sem condenação, temos a certeza de que obteremos o pedido que temos feito a Ele, porque fazemos aquilo que lhe é agradável. Isso é importante. Se o nosso coração
não nos acusar, temos confiança para com o Senhor, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque fazemos aquilo que lhe é agradável. Isso é importante, né? Hebreus 10, do 19 ao 23 diz que nós devemos entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho, pelo sangue do Cordeiro, né? Lavado o coração com água pura, sem condenação, sem culpa do pecado, né? E entrar com ousadia junto ao trono da graça para receber socorro em ocasião oportuna. Isso é importante. É impossível orar com confiança se há uma condenação no coração. Como é que você faz para se livrar dessa condenação? Né? Peça perdão para Deus. 1 João capítulo 1, verso 8 e 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E o capítulo 2 diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e Ele intercede por nós. Então, rejeita a condenação do diabo, rejeita a acusação do diabo. Se você já se arrependeu, se você já pediu perdão para Deus, então Deus já te perdoou. E Ele diz: eu sou aquele que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos seus pecados não me lembro mais. Aleluia! Receba o perdão de Deus pela fé. Aleluia! E o oitavo segredo para a oração eficaz, oitavo princípio, condição, é: encerre toda a oração que você fizer adorando a Jesus. Adoração é uma arma poderosa contra o medo, contra a dúvida, contra a incredulidade. Quanto mais você adora a Cristo, mais da plenitude da sua presença você vai desfrutar, mais do amor de Deus vai ser derramado no seu coração. E João diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Encerre sempre a sua oração com um período de adoração a Cristo. E eu quero lembrar aqui que ainda que você não cante bem, ainda que você tenha uma voz desafinada, Deus aceita a tua oração. Porque para Deus a verdadeira adoração não é aquilo que você canta bonito, mas é uma expressão verdadeira do teu coração em relação ao amor que você tem por Jesus. Nossa adoração, ela deve ser em espírito e em verdade. E João diz que são esses que o Pai procura como seus adoradores. Nossa adoração é uma resposta ao amor de Jesus por nós. É uma maneira de você responder a esse amor, reconhecendo a divindade de Cristo, reconhecendo a sua majestade, reconhecendo a sua glória e reconhecendo tudo aquilo que Ele fez por você. E quando você adora a Cristo de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e de todas as suas forças, a presença de Deus virá, a glória virá, o Shekinah virá, o amor de Deus virá. Aleluia! Glória a Deus! E você pode fazer isso aí mesmo, onde você está, no teu quarto, na tua cozinha, no seu banheiro, na sua casa, no carro, no serviço, onde você estiver. Você pode atrair a presença de Deus até você, a unção até você, abrindo a tua boca e adorando a Cristo. Amém, meu amado? Recebe essa palavra no seu coração, tá bom? E com a ajuda do Espírito Santo, pratique esses 8 princípios, esses 8 conselhos, tá bom? Ouça essa mensagem mais vezes, para que fique gravado na tua mente e no teu coração essa palavra, tá bom? Deus te ama de maneira eterna, imutável, infinita, incondicional. E por Ele te amar, Ele deseja muito ouvir e atender suas orações, para que você receba a graça dEle, você receba os milagres dEle, você receba as bênçãos dEle e você receba o socorro bem presente. E o nome dEle vai ser glorificado, tua alegria vai ser completa,
a palavra vai ser confirmada e a fé de muitos vão ser edificados. E isso vai se tornar um memorial eterno. Isaías 55. Um memorial eterno que jamais será esquecido. Aleluia! E agora eu quero orar por sua vida, tá bom? Estenda a sua mão assim, onde você estiver aí. Estenda a sua mão pela fé. E receba as bênçãos que eu vou ministrar sobre a tua vida. Creia nisso, tá bom? Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito. Eu quero aqui te agradecer, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor me concedeu nessa noite de terça-feira, para ministrar essa palavra aos corações. Pai, a tua palavra é viva. Pai, a tua palavra é eficaz. Ela não volta vazia, mas cumpre o seu propósito. Senhor, confirma essa palavra na vida de cada um que nos assistiu e daqueles que ainda irão assistir. Pai, cura os enfermos nesta hora. Eu ordeno que toda enfermidade saia agora do teu corpo, em nome de Jesus. Sinta-se curado nesta hora. Receba o teu milagre. Eu profetizo sobre a sua vida uma porta de emprego. Você que está desempregado, receba o sobrenatural de Deus. Ele é dono do ouro e da prata. Provisão do Senhor, restauração na tua alma, no teu emocional, a restauração no teu casamento, a libertação das drogas, do álcool ou de todo e qualquer vício. Receba as bênçãos do Senhor, que o amor de Deus seja derramado no seu coração, que a graça e a paz de Cristo seja ministrada na tua alma, que a unção do Espírito venha sobre a tua vida, as bênçãos de Abraão, as bênçãos da nova aliança, não somente agora, mas para todos sempre. Que você tenha uma noite de terça-feira abençoada, na paz de Cristo, que você durma o sono do justo e tenha um restante de semana abençoado, vitorioso e glorioso, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de encerrar essa live, eu quero convidar vocês para depois de amanhã, quinta-feira, dia 8, o seminário de fé, uma palavra poderosa de Deus para a sua vida. Quinta-feira, tá bom? 7h30. E no domingo agora, tá bom? Domingo agora, dia 11, às 5 da tarde, nós vamos ter o culto de celebração, a ceia e uma mensagem poderosa com o seguinte tema: Cristo, o mistério revelado. Que palavra poderosa! Não falte. O link da inscrição nós vamos liberar na quinta-feira, tá bom? E aí você vai poder se inscrever, porque a gente tem um número limitado, né, de 120 pessoas, por causa do distanciamento devido ao Covid. Logo, logo eu creio que nós vamos sair fora disso, em nome de Jesus. Um beijo a todos e uma ótima semana para você.